Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Ó tu, chama divina, todo o meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. O grande projeto de Deus neste mundo é nos salvar dos nossos pecados. Eu estava agora mesmo ensinando a classe de integração e falava aos queridos ali presentes de que Jesus não veio a esse mundo para nos levar para o céu. Isso é um dos grandes equívocos evangélicos. Jesus veio a esse mundo para nos salvar do pecado. Ele será chamado Jesus porque salvará o seu povo dos seus pecados. Esse é o grande projeto de Deus, nos purificar, nos fazer santos, nos fazer mais parecidos com Jesus. Quantos têm o texto sagrado nessa noite? A Bíblia Santa, o único livro que Deus escreveu. Levante para que a gente possa ver. Graças a Deus. Nós vamos ler 1 João 3, 2 a 3. Primeira carta do apóstolo João, por sinal é justamente o documento que está sendo exposto aqui pelo colega pastor, que está trabalhando o livro. 1 João, capítulo 3, nós vamos ler apenas 2 versículos para servir de âncora para a nossa reflexão. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Pai, fala conosco. Os teus filhos não vieram aqui para me ouvir, mas para te ouvir, Pai. Alerta-nos, abre os nossos corações e mentes, para que nós não sejamos enganados, Pai. Que sejamos um povo ciente da Tua palavra, conhecedor dos sinais e dos tempos, como os filhos de Isacar, que conheciam os tempos. Faz-nos prescrutadores dos tempos que vivemos, nós te pedimos, em nome de Jesus. E o povo de Deus apoiando diz: amém. O contexto do texto que nós acabamos de ler trata da preocupação joanina com o engano. Nesses últimos 10 anos, eu tenho estudado bastante sobre a segunda vinda de Cristo e tenho ficado impressionado com a capacidade do diabo de nos enganar. Eu cresci em ambiente cristão, sou filho e neto de batistas, então eu ouço sermões desde que me entendo, e sempre que se ensina sobre a segunda vinda de Cristo, diversos sinais tendem a ser pontuados, e eles são, de fato, sinais que apontam para a vinda de Cristo: cataclisma, furacões, o anticristo, mortes, governo único, terremotos, pestes, assassinatos, queda da grande Babilônia, guerras, as 2 testemunhas, o arrebatamento, fome, marca da besta, tribulação, enchentes, as 7 taças, quem nunca ouviu pregação, o milênio, epidemias, as trombetas,
as perseguições dos cristãos, apostasia, renascimento da nação Israel, as bodas do Cordeiro, a reconstrução do templo em Jerusalém, os 144, o Armagedon, a grande prostituta, o dragão e etc. Sempre esses sinais aqui e ali são mencionados de uma forma ou outra. Em cima de alguns desses sinais, filmes têm sido feitos, livros têm sido escritos em cima de um sinal ou outro, por exemplo, milênio, a tribulação, a grande tribulação. Mas até onde eu saiba, eu não sou o maior especialista do mundo nisso, mas até onde eu saiba, não há um único livro dedicado ao sinal engano. Eu, pelo menos, se os irmãos conhecem uma obra dedicada a esse sinal, eu agradeceria, que eu gostaria de ler. Esse sinal é importantíssimo. E ele é curioso, porque o povo de Deus está enganado em não saber que o engano é um sinal. Curioso, não? O engano é um grande sinal que os textos apocalípticos apresentam quando da vinda do Senhor. Este texto que nós lemos, por sinal, é um texto apocalíptico. Vocês prestaram atenção? Ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele, Jesus, se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. É um texto apocalíptico, nós vamos ver Jesus na sua vinda. Vale muito a pena considerar alguns, eu vou considerar muito rapidamente, eu não vou fazer exegese de texto, nem vou expor como geralmente faço, mas eu queria chamar a tua atenção para dois textos, além deste que nós lemos, como que o engano está tão presente nesses textos apocalípticos. Por exemplo, estás com a Bíblia no teu colo, abre em Mateus 24, talvez a espinha dorsal apocalíptica do Novo Testamento. Mateus 24, abre comigo. Tu já deves ter lido este texto N vezes. Tu já deves ter lido esse texto muitas centenas de vezes antes. Olha comigo, vamos ler a partir do versículo 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhes mostrar as construções do templo, querendo impressionar Jesus. Eu vou fazer um comentário aqui, acolá, ao longo do caminho, tá? Vamos juntos? Querendo impressionar. Ele, porém, lhe disse: vocês estão vendo isso? Essas grandes construções? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado posteriormente. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas que Jesus se referiu aí no versículo 2, tá? E 2, em segundo lugar, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século, da consumação de todas as coisas? Olha o primeiro sinal, versículo 4, vede que ninguém vos... Este aqui é o primeiro sinal que Jesus apresenta, é o engano. A maioria de nós segue lendo, e aí a gente tende a ficar impressionado com outros sinais que ele vai mostrar. Mas ele enfatiza a mesma palavra outra vez, dizendo da enganação, de um tipo de enganação. 5, olha comigo. Porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a poucos, enganarão a muitos.
Muitos serão enganados, talvez com homens eloquentes, falam bem, talvez por pregadores, conhecedores dos fatos das Escrituras e de outras coisas. Muitos serão enganados. E aí ele fala de outros sinais. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, etnia contra etnia. Como tem havido conflito étnico, hein? Etnia, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso aí é o princípio das dores de parto de uma nova era. Eu estou completando, eu estou inserindo o que ele está dizendo aí. Isso é um princípio das dores. Sereis atribulados, verso 9, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Não chegou nisso, mas nós estamos caminhando para isso. A cristofobia está ganhando momento, e Cristo vai ser odiado, e nós cristãos também seremos, por algumas nações, não por todas as nações, como diz o texto santo. Neste tempo, 10, muitos hão de, diz a versão da Ara, escandalizar. Eu gosto da NVT aqui, que parafraseou, abandonar a fé, trair e odiar uns aos outros. Como a gente viu isso durante pós-pandemia, eu estava pensando quantas pessoas abandonaram a fé, não estão mais conosco. Quantos irmãos corriqueiramente que estavam aqui, domingo após domingo, se escandalizaram e já não mais caminham conosco. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão. Olha o sinal de novo, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Vai haver uma apostasia geral. Quando a coisa for apertando e as dores de parto para o nascimento de um novo momento, para a vinda do Cristo, quando essa coisa for, muitos vão deixar de seguir a Jesus, é o que o texto está dizendo. Por causa também do pecado. O pecado tem crescido assustadoramente. Meus irmãos, para quem tem um pouco mais de idade como eu, não parece, mas eu sou 60. Parece que eu tenho 40, né? Mas olha, se você tem um pouquinho mais de idade, como que o pecado avançou? Eu poderia dar vários exemplos nesse bate-papo aqui hoje à noite. Por exemplo, a minha mãe foi juíza numa cidade do interior, década de 70, na qual 99% das pessoas eram católicas. Nós morávamos do lado da igreja e havia uma massa enorme de pessoas que frequentavam, obviamente, a catedral lá na frente de casa. E a cultura local, a cultura daquela cidade, a cidade chama-se Capanema, e a cultura local ali não tem nada a ver com crente não, mas a cultura reprovava muito do que a cultura hoje aplaude. Eu tinha uma vizinha, por exemplo, católica roxa, que se alegrava, e corretamente, de que as suas filhas eram virgens. Eu me lembro disso. Havia, sim, uma certa alegria em pureza. Não estou falando de crente aqui, não. Estou falando de como era a cultura naqueles idos. Como era diferente. Nós respeitávamos as freiras no colégio.
Hoje a cultura mudou radicalmente e os pais apoiam filhos rebeldes dentro da escola. Eu me lembro, falando ainda sobre cultura, eu me lembro de um incidente que aconteceu lá no Colégio São Pio X, que eu agi erradamente, eu era muito peralta e travesso, e a freira me chamou e botou uma nota na minha mão para eu entregar para minha mãe quando eu chegasse em casa. Eu sabia, era praxe, se eu fosse repreendido no colégio, eu seria repreendido em casa. Meus pais não tomavam o nosso lado, o meu e da Jane, não. E eu fui com aquele bilhete para casa aterrorizado. E eu passei 2 dias, os próximos 2 dias, me aprontando para ir para o colégio e andando pela praça, que eu não podia voltar para o colégio sem a minha mãe assinar aquilo. Então, como a cultura mudou, como as coisas mudaram. São 2 exemplos, um de pureza e outro de respeito ao professor, valorização pelo ensino. Mudou muito a cultura em que nós vivemos, porque aumentou muito o pecado. Eu me lembro bem de que houve uma época, há muito tempo atrás, que as revistas pornográficas vinham encapadas com um plástico. Era. Na banca de jornal não ficava nada à mostra. Porém, eu acompanhei, que eu estava desguiado e fora dos caminhos do Senhor, a regressão e a declaração da imoralidade. Saiu das capas de plastificada para ficar exposto nas prateleiras de cima. Depois, no longo dos anos, veio para ser exposto publicamente, e hoje todos os jovens e adolescentes estão pornografizados pelo celular. Por se multiplicar a iniquidade, diz o texto. Por se multiplicar. Se você não está enxergando que a sociedade está apodrecendo, eu não sei onde você está. Que a sociedade está regredindo e apodrecendo, conforme diz o texto. O amor de muito, aqui diz, de quase todos se esfriará. Porém, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Ele segue, o Senhor Jesus segue falando conosco. No 14, será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, Antíoco Epifânio, 168 depois de Cristo, colocou a estátua de Zeus dentro do templo, e uma profanação semelhante a essa acontecerá. Por isso é necessário que o templo em Jerusalém seja reconstruído. Quando virdes o abominável no santo lugar, então fujam. Ele diz aí em versículo 16, 17. É interessante que Israel haveria de sair da terra 1900 anos depois, voltar para que isso aqui se cumprisse. Então fujam, ai das que estiverem grávidas e que amamentarem naquele dia, porque neste tempo 21 haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais. Eu recebi uma nota de um amigo, como que me confrontando. Estava numa igreja aí neopentecostal, e ele mostra a pessoa que foi curada. Uma pessoa, uma filmagem numa igreja, que a pessoa mostra que
a chapa lá, o exame, dizendo que tinha câncer. E aí depois que o pastor orou sobre a pessoa, depois de um tempo, a pessoa mostra a chapa de novo curada. Depois de 2 anos, 3 anos. E esta pessoa que mandou, admirado com isso. Isso não me admira, não. Nem um pouco. Você fica impressionado com os sinais? Olha o que está escrito aqui. Falsos cristos operando grandes sinais e prodígios. Com que objetivo? O que está escrito aí na tua Bíblia? Para enganar a muitos. Não te impressiona com cura, com coisas maravilhosas, não. Porque nem todo o poder que é manifesto é de Deus. Não. Cuidado, você está sendo avisado hoje à noite. Cuidado com essas maravilhas, porque muitos serão enganados. Eu tenho dito isso para vocês, 25. Eu estou dizendo isso para vocês hoje à noite. Muitos serão enganados. Portanto, quando vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, eis no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Não existe vinda secreta. Não existe retorno de Cristo secreto, como alguns ensinam. Será visto por todos. Todo olho verá, até aqueles que o transpassaram. Assim será a gloriosa vinda. Mas vai haver muito engano. Muita gente será enganado. Olha só, um dos retratos do homem da iniquidade e do engano, em 2 Tessalonicenses, avança mais à frente, para 2 Tessalonicenses, avança comigo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Um outro texto apocalíptico, 2 Tessalonicenses capítulo 2, acompanha comigo. Irmãos, está falando para crentes, no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo, olha aí, texto apocalíptico, e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, supondo que já tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de modo nenhum vos engane. Olha aí o sinal aí. É interessante que aqui, nesse texto, nada é dito de guerra, de fome, mas o sinal do engano está presente. Seria interessante a gente passar por vários desses textos apocalípticos, porque tu vai ver que esse sinal está sempre presente. Ninguém vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, um declínio muito grande na fé cristã, as igrejas esvaziando, encolhendo, e muito falso profeta, muito falso pastor ensinando mentiras, em especial a apostasia na revelação do homem da iniquidade, o filho da perdição, que é o anticristo, ao qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, que eu me referi ainda há pouco, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ou seja, o anticristo, depois de 3 anos e meio de trégua com os judeus, vai romper a trégua e vai então se voltar contra o povo judeu e vai querer ser adorado dentro do próprio templo em Jerusalém, já reconstruído. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que o detém, versículo 6, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, o espírito do anticristo tem operado desde os dias de João, já está operando e continua operando, mas ele vai ganhar força.
Aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. O poder do Espírito Santo tem detido uma maior manifestação satânica nesse mundo. O poder do Espírito Santo, mas isso de alguma forma será retirado. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais. Ele vai fazer grandes sinais. Imagina se viesse um pastor aqui que fizesse um fogo descer do céu. Você ia ficar, puxa, esse homem aí, de fato é de Deus. Cuidado. Fará grandes sinais segundo a eficácia de Satanás, com poder, sinais e prodígios da mentira, com todo o engano, de novo a palavra, de injustiça aos que perecem, porque não acolheram amor à verdade para serem salvos, não para ir para o céu, mas para ser salvo do pecado. A sua única proteção em última instância é querer ser puro, querer ser santo, porque aí Deus dá o discernimento. Se você não quiser ser salvo dos seus pecados, você está sujeito a esse engano aqui. Olha que coisa preciosa. Deseje ser puro, deseje ser santo, para que os seus olhos sejam abertos para o engano. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda o espírito do erro, para darem crédito ao engano, à mentira, a fim de serem julgados todos que não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, se deleitaram na mentira. Então, meus irmãos, esse sinal é um sinal tremendo de que a vinda de Jesus se aproxima, o sinal do engano. No texto que nós lemos, 1 João 3, vemos outra vez o sinal do engano. É um texto apocalíptico e fatalmente aparece o engano. A razão desta carta, 1 João, é descoberta. Volta lá para 1 João 2, em 2,26, olha aí comigo, acompanha comigo. Escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Está aí o sinal de novo. Mas que tipo de engano estava ameaçando os cristãos verdadeiros que receberam essa carta de João? Qual era o engano ali? Aparentemente, alguns irmãos estavam alegando serem crentes, porém andando em pecado, como nós lemos em 1 João 1, 5 a 6. Olha aí. 1 João 1, 5 a 6. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se nós afirmarmos que temos comunhão com ele, se nós afirmarmos que somos crentes, mas andarmos em trevas, mentimos. Mentimos. Fica subentendido que havia supostos cristãos que, por lábios ou ações, alegavam que a prática do pecado não trazia prejuízos à fé. O apóstolo argue que os que procedem dessa forma serão envergonhados quando Jesus voltar. Assim nós lemos no capítulo 2, versículo 28. Acompanha comigo. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. João alega que é necessário ser como Jesus para pertencer a ele. Todo aquele que dele que é nascido dele, pratica a justiça. 1 João 2, 29. E ele diz: amados, agora somos filhos de Deus. Você é um filho de Deus? Você ama a justiça? Você odeia o pecado? Amados, somos filhos de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que nascem de novo, têm confiança em Cristo e buscam ser puros. Os verdadeiros filhos de Deus têm uma esperança viva. Qual é a esperança? Ser como Jesus. Vale perguntar qual característica de Jesus o apóstolo João tem em mente. Pureza.
pureza. Todo crente que espera ver Jesus deseja ser puro como ele é. Você tem esse desejo, meu irmão, minha irmã? Você quer ser puro? Não me entenda mal, eu não estou perguntando se você é puro, não é isso que eu perguntei, se você deseja ser puro. Não é que você é perfeito, é puro, mas você deseja isso. Pastor Raik, como podemos crescer em pureza? Como podemos ser mais parecidos com Jesus? Uma das formas que podemos fazê-lo é buscando o poder do Espírito Santo todos os dias. Eu já disse N vezes aqui para vocês que todos os dias eu amanheço com a cara no chão. Todos os dias, da cama para o chão. Senhor, me dá forças, me ajuda neste dia, me ajuda hoje, me dá do teu poder, do teu Espírito, para que eu não peque contra ti. Se eu não vivo para agradar a Deus, não estou me purificando, isso mostra que a minha esperança é morta. A esperança morta é paralela à fé morta. Os demônios têm uma fé morta. Eles creem na vinda de Jesus, eles conhecem muito mais de doutrina que qualquer um de nós, eles creem exatamente como nós cremos. Satanás é perfeitamente ortodoxo, ele crê na inerrância da Bíblia, ele crê na Trindade, ele crê no nascimento virginal, ele crê na impecabilidade de Cristo, ele crê na ressurreição do corpo, ele crê na comunhão dos santos, ele crê no retorno da glória e na vida eterna. Porém, ele não obedece, ele não tem interesse nenhum em, de fato, seguir ao Senhor. Que nós tenhamos essa viva esperança, esse desejo permanente. A sua esperança é viva, e eu concluo, se você, com certeza, deseja se purificar para receber Cristo em sua vinda, você está do lado daqueles que não se envergonharão quando ele se manifestar. Todo aquele que tem esperança verdadeira, anela por ser puro, como ele é puro. Não se deixe enganar, meu irmão, minha irmã. Busque santidade, busque pureza. Que a beleza de Cristo seja vista em mim e em você. Toda a sua admirável pureza e amor. Ó chama divina, vem, todo o meu ser refina, até que a beleza de Cristo seja vista em mim e em você, em nome de Jesus. Amém.